Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Hoje nós vamos continuar falando sobre as propriedades da água, assunto esse que foi iniciado, né, na aula assíncrona do sábado, dia 20. E hoje seria a nossa aula assíncrona, mas em função do recepção dos calouros, né? Então a nossa aula noturna ficou aí um pouco complicada, né? Que a gente vai prestigiar esse evento. Então eu gravei essa videoaula para vocês também, para o conteúdo da disciplina não ficar parado, né? Então vamos recapitular alguns aspectos aí, né? Vou fazer algumas perguntas aí. Você pode pausar o vídeo, né? Tentar se lembrar ou consultar, né? Então o que diminui a tensão superficial? O assunto esse que a gente discutiu na última aula. A gente viu, né, o aumento da temperatura, o aumento das substâncias orgânicas dissolvidas, né, os ácidos úmicos, substâncias excretadas por algumas algas e macrófitas aquáticas, os detergentes e sabões em pó, né? Então, esses elementos, essas substâncias aí, elas prejudicam, né, as comunidades que vivem na superfície da água, como Neuston e Pleuston, né? São chamados de Neuston e Pleuston. Outro aspecto aí da relativa propriedade da água é a viscosidade, né? A viscosidade da água. O que é a viscosidade da água? Né? É a capacidade da água oferecer resistência ao movimento dos organismos e das partículas nelas presentes, né? E ela, a característica dela é muito em função da temperatura e do teor de sais dissolvidos, né? A temperatura, né, ela vai desempenhar um papel de maior importância sobre a viscosidade da água, pois ela que determina o aumento ou diminuição da viscosidade. Aqui uma tabela, né, extraída do livro texto que a gente adota na disciplina, né, que mostra que a água em diferentes temperaturas e os níveis de densidade, né? Então o que a gente percebe aqui, né, a 0 graus Celsius, a água congelada, ela está 100% viscosa, dura, né? E a 35 graus Celsius está 40,13. Então, de 0 a 35, a viscosidade, né, vai diminuir de 100 a 43. Tá? Depois vocês olhem com mais calma essa tabela. Outra propriedade é a densidade. O que é a densidade? É a relação entre massa de uma substância e o volume que ela ocupa. A 40 graus Celsius, a água tem a densidade considerada padrão, né, de 1 grama por centímetro cúbico. E o que influencia a salinidade, a densidade? A salinidade, a temperatura e a pressão, né? Quanto mais sal dissolvido, mais densa, né? Aqui dois gráficos, tá, que mostram a relação entre massa, né? Dois gráficos que mostram a relação entre densidade e temperatura. Então, a densidade é a relação entre massa e volume de uma substância, e a água ela é mais densa na fase líquida. Tá? Aqui tem a ver com aquela questão da anomalia da água, né? Aqui a relação entre densidade e temperatura, então ela alcança aqui, ó, o ponto máximo de densidade dela quando ela está aqui por volta dos 4 graus Celsius, né? Água pura, água dita doce, né? E aqui a relação entre a densidade e a temperatura na água do mar, né? Então é uma curva descendente, né?
Então, o ponto máximo aqui da densidade é 0 graus Celsius. Aí, à medida que a temperatura vai aumentando, vai diminuindo, né, em curva. Outro aspecto relacionado aí à propriedade, tá, que está nos corpos d'água, propriedade, no caso da temperatura, é a estratificação térmica, que nós comentamos já algo a respeito nas últimas aulas, né? Temos aqui na estratificação a alteração das características físicas e químicas ao longo da coluna d'água. Então, formam-se camadas com diferentes temperaturas. Tá? Então, a camada superficial, né, chamada epilímio, é a camada que recebe mais calor. Né? Fonte do Sol, né? A camada que esquenta mais. Né? Uma camada mediana, né, que a gente ali vai ter uma curva de queda, a curva sigmoide, tipo ponto de inflexão aqui, né? Uma camada intermediária, né, chamada de metalímio, e abaixo do metalímio a água despenca, a temperatura da água cai muito, níveis muito baixos, né? Mais baixos. Então, isso aí é uma imagem aqui de uma secção transversal de um lago, mostrando as camadas da estratificação térmica, né? O epilímio, metalímio e hipolímio. Né? O epilímio é essa aqui em vermelho. Né? O metalímio nós temos aqui entre amarelo e verde. O hipolímio predominantemente azul. E aqui vejo aqui a temperatura, né? No epilímio, ela fica aqui por volta dos 25 a 27, 28, né, graus Celsius. E o metalímio fica entre aqui os 10 graus Celsius e os 26, 27, né, por aí, né? E o hipolímio abaixo de 10 graus Celsius, né, entre 4 e 10 graus Celsius. Aqui nós temos quatro situações, tá, de um lago, né? Cada situação representa uma estação do ano, tá? Então, uma situação comum, né, em países do hemisfério norte ou nas regiões subtropicais, tá? Então, vamos começar a interpretar primeiro, né, essa aqui na parte superior esquerda, que é o winter, que é o inverno, tá? Nós temos aqui uma tabela que mostra a profundidade do lago, que vai de 0 a 24, e aqui o oxigênio dissolvido, né? Miligramas por litro. Né? E aqui também, lá dentro da imagem, né, ele dá aqui os níveis, a temperatura. Né? Winter, inverno, está congelado aqui. Está branquinho porque está congelado superficialmente. Então, onde está congelado é 0 graus Celsius. Aí abaixo da camada de gelo, né, a temperatura aqui, ó, é de 2 a 4 graus Celsius. Né? Entre 4 e aí depois a temperatura aqui na camada mediana, né, mas fica com 4 graus Celsius. E no fundo, que a temperatura permanece em 4 graus Celsius, né? Ok. E aí também ele traz outra informação. Os níveis de concentração de oxigênio. Né? Então, nessa camada superficial, nosso epilímio, ele tem uma concentração média de oxigênio. Na camada mediana, metalímio, tem uma alta concentração de oxigênio. E na camada profunda, hipolímio, uma concentração baixa de oxigênio. Então, aqui nessa situação, nesse lago no inverno, um lago super congelado,
nós temos essas três camadas aí em relação aí à distribuição de oxigênio. Na outra situação corresponde à primavera, tá? Na primavera não tem mais lago congelado. E nós temos aqui um movimento, né, dentro do lago. Então está tendo uma mistura de águas e de gases aqui dentro. Tá? Então a temperatura, a distribuição do oxigênio dissolvido, né, ele permanece constante da superfície ao fundo. Né? Veja que a temperatura na superfície ela se elevou. Né? Então antes estava em 0 e 2 graus Celsius, agora está em 4. No outono, continua essa circulação de massa de água dentro, né, do lago. E a temperatura também ficou uniformizada aqui em 4 graus Celsius, né, constante. E o nível de oxigênio também, ó, ao longo da profundidade do lago, está aqui entre 12 miligramas por litro, na superfície e no fundo. No verão, tá, nós temos esse aquecimento, né, da camada superficial. Aumenta a temperatura, um aquecimento do hipolímio, né, e, consequentemente, do metalímio também. Né. Mas o metalímio aqui vai ficar reduzido. Né. Então, na superfície, nós temos uma temperatura entre 18 e 22 graus Celsius. E nós temos uma separação, né, entre essa camada superficial e a camada profunda, que a temperatura despenca. Ó. Na camada profunda, a temperatura está entre 6 e 4 graus Celsius. Então, o nosso termolímio aqui, metalímio aqui, é praticamente uma termoclina. Uma faixa ficou reduzido a uma faixa estreita e que tem uma brusca queda de temperatura. Tá? E a temperatura o nível de oxigênio, tá? Ele é maior aqui na superfície. Aqui, quais os principais fatores que influenciam a densidade da água? Então foi comentado, né? A salinidade pode ser o grande responsável pela estratificação dos corpos d'água, né? Pois a densidade da água aumenta com a elevação da concentração de sais. Então, como a gente percebe aqui, né, a concentração de sais entre 0 a 35 gramas, percentagens por gramas, né? E a densidade de 4 centígrados por grama por ml, que varia, né, de 100 a 102,822. Aqui nós temos uma situação idêntica, parece similar, né, praticamente o mesmo gráfico, mesma tabela. Então, a temperatura, como já foi comentado, né, é um fator de maior importância em relação à densidade, diferente de outros líquidos, pois sua densidade não aumenta com a baixa temperatura, sendo o seu maior valor medido aproximadamente a 4 graus Celsius. Então, a água com temperatura abaixo e acima de 4 graus Celsius é mais leve quando considerado o mesmo volume. Aqui um gráfico, né, que a gente comentou já nas aulas passadas, que fala essa relação da anomalia, né, é a relação entre a densidade e a temperatura da água, que nós vamos ter o ponto máximo, né, de densidade a 4 graus Celsius, né, e o decréscimo dos valores de densidade é praticamente exponencial em valores elevados de temperatura. A densidade aqui é em grama por centímetro cúbico.
E aqui a temperatura que vai entre 0 a 40. Aqui é um gráfico que nós temos as variáveis aqui. Temperatura, né? As horas, né? Ao longo do dia. E aqui as concentrações, tá? De miligrama por centímetro cúbico. Nós temos duas variáveis aqui, tá? A temperatura, essa linha contínua, e a densidade, que é a linha tracejada, tá? Então percebam aqui, né? Começou a medida aqui, sei lá, por volta das 14 horas, né? Mais ou menos. E a temperatura está, vamos pegar o caso aqui, a temperatura está elevada. Né? Aí às 16 horas cai a temperatura para os 30 graus Celsius, né? Começou lá com 30,6. Né? O que está acontecendo aqui? Né? Início da tarde, está quente, aí vai avançando, a tarde vai caindo, vai anoitecendo, né? A temperatura vai caindo, vai caindo. Entra a madrugada, né? Que é 0, 2, 4, 6. E aí, no início da manhã, nós vamos ter assim um menor valor da temperatura, onde a temperatura está mais baixa na água. No início da manhã, já amanheceu, mas a temperatura da água está muito baixa. Já amanheceu, o sol já raiou, né? E, claro que o sol vai esquentando, mas até a água começar a esquentar, a temperatura começar a subir, demora. Em função do alto calor específico da água. A água tem a questão de manter, né, a temperatura. E a temperatura da água começa a subir, né, lá pelas 9 horas. Né, ela sobe, continua subindo, né, e vai lá no início da tarde alcançar o máximo da temperatura. Isso é a oscilação da temperatura num corpo de água. Né? É o Lago Chacororé, no Mato Grosso. E a densidade, né, inversa, a relação dela é inversa com a temperatura. Né? Maior a temperatura, menor a densidade. E menor a temperatura, maior a densidade. Então, que momento que a água está mais densa? Quando a temperatura do lago está mais baixa. Outro aspecto aí que influencia, né, propriedades da água, é a pressão, né, a pressão atmosférica. Ela vai influenciar indiretamente na densidade da água, já que a cada 10 atmosferas, que corresponde a 100 metros de profundidade, né, a cada 10 metros aumenta um ATM, né, 10 ATM de pressão ocorre um abaixamento de 0,1 graus Celsius. Outro aspecto também é a dureza da água, que ela reflete principalmente o teor de íons de cálcio e magnésio. Quanto mais cálcio e magnésio, mais dura ela está, e ela fica imprópria para consumo. Né? Então ela vai ficar com sabor horrível, capacidade de precipitar sabão, traz malefícios para equipamentos, né? De tratamento de água, ou que captem água, enfim, equipamentos de aquacultura, piscicultura, né? Então tem aqui as unidades, né, para medir a dureza da água, né, em grau alemão, grau inglês, com símbolo, né? As referências aqui em 10 miligramas por carbonato de cálcio, perdão, CaOL, perdão.
oxalato, né, de cálcio por litro. Aqui o carbonato de cálcio, né? Então, e as medidas. Então a tabela fica aqui como consulta. Aqui outro aspecto da dureza, né? Então ela é muito mole quando está entre 0 a 10 ppm, que equivale a 0 a 4 dGH. Ela é mole ou branda quando está em 10, 70 a 135 ppm. Ela é de dureza média quando ela está entre 135 a 200 ppm. E ela é dura quando ela está entre 200 e 350 ppm. Ou muito dura quando ela tem mais de 350 ppm. Então ela teria mais de 20 dGH. Então confira aqui o dGH na tabela. Título de curiosidade. Então o dGH é igual a 10 mg por CaOL por litro. Então, como foi comentado, né, a água tem uma capacidade térmica, né? Então a questão do calor específico, ela tem um alto calor específico. Então a quantidade de calor necessária, né, para elevar a temperatura de 1 grau, 1 grama de determinada substância. Então isso tem uma importância ecológica muito grande, né, porque vai ajudar na manutenção, na estabilidade da temperatura, estabilidade térmica dos ecossistemas aquáticos, terrestres também. E vamos falar um pouquinho mais ainda de química da água, né? Falando em pH, então, química, né? Alcalinidade, né? Então, o que é alcalinidade? A capacidade do sistema aquoso tem de neutralizar ácido, né? Então, a questão do diácido e base, né? Então, nós temos aqui uma imagem, né? Que traz aqui os gases, né? Na atmosfera, as condições aeróbicas, né? Com presença, né? De gás carbônico, o SO4-2, a formação aqui do gás carbônico, o NO3-, o íon carbônico, o ferro, o OH3. E são substâncias produzidas, liberadas, né, nas condições aeróbicas. E nas condições anaeróbicas, né, nós temos o metano, a amônia, o gás sulfídrico, H2S, o íon amônio, perdão, NH4+, e a amônia NH3. E o ferro, o +2 em aquoso. Outro aspecto também é a questão da presença, né, de nutrientes na água. Então, o que são nutrientes? São compostos vitais para a manutenção dos processos biológicos. Processos esses, como metabolismo, decomposição, né, micro-organismos que vão atuar na decomposição de matéria orgânica. E os nutrientes eles são obtidos naturalmente pelo desgaste de rochas e difusão de gases atmosféricos, né? Então, os nutrientes principais são aí o fósforo, o nitrogênio, o silício. E eles também estão presentes na atmosfera, né? Então, sob a forma de gases, né? Os gases dissolvidos na água provêm do ar e das atividades metabólicas dos organismos, né? Então, o nitrogênio, pois é um oxigênio, né? Presente na atmosfera, produto da fotossíntese. O nitrogênio, o gás N2, né? Está presente na atmosfera, também é resultado de atividade bacteriana. O dióxido de carbono, presente na atmosfera, resultado da respiração aeróbica. O sulfeto de hidrogênio, H2S, resultado de atividade bacteriana. E o metano, o CH4, resultado de atividade bacteriana, anaeróbica. Então, gases dissolvidos na água, quais são?
né? Primeiro, nós vamos falar sobre o oxigênio, né? Então, como é que o oxigênio está presente dentro da água, né? Então, ele é ganho por contato com a atmosfera, pelo transporte em massas de água e fotossíntese, perdas por respiração, né? Atmosfera, decomposição, oxidação. A alta temperatura ela atua como um fator controlador de concentração de oxigênio, né? Então, como a gente comentou, as temperaturas, lagos, por exemplo, com temperaturas elevadas, têm uma menor concentração de oxigênio. Bom, o vento é importante, né? Na distribuição do oxigênio, tanto vertical quanto horizontal. Então, ele promove, né, a formação de ondas e movimentação das massas d'água, e com isso circula mais, acaba o oxigênio dentro da água, promove, facilita a dissolução do oxigênio para dentro da água. As variações estacionais também influenciam, né, o nível de oxigênio na água. E ele também depende da quantidade de matéria orgânica, né? Se tiver muita matéria orgânica sendo decomposta, ele vai ser consumido. E aí a concentração dele diminui. Tá? Esses dois gráficos, eles tratam sobre o quê? Sobre os perfis do oxigênio dissolvido na água, OD. Né? São dois padrões que existem. Né? Ele está relacionando aqui a profundidade com o nível de oxigênio. Tá? Nas duas situações. Na primeira é chamada de ortógrado, em que é uma pequena curva, praticamente em linha reta, né, do nível de oxigênio ao longo da profundidade do lago. Muda quase nada. Né? E no outro é o clinógrado, que tem uma curva em S, praticamente, que tem uma queda brusca aqui, né, acentuada, no perfil, né, no nível de oxigênio dentro da água. Daí esse padrão chamado de clinógrado, de clina. Perdão, o quadrado apareceu o texto apareceu embaixo da imagem errada, mas o ortógrado é desse primeiro caso aqui. O oxigênio aumenta com a profundidade, né? Aumenta um pouquinho, né? Isso ocorre em lagos oligotróficos, e o hipolímio tem grandes quantidades de oxigênio dissolvido, que é esse primeiro aqui, tá? Ortógrado. E o clinógrado é o perfil vertical em que o oxigênio diminui com a profundidade. Então, ocorre nos lagos eutróficos e condições anóxicas no hipolímio. Então, esse textinho aqui é desse segundo gráfico aqui, tá? O clinógrado, que tem a clima. Para finalizar, um gráfico aqui que para a gente interpretar também, que ele relaciona a temperatura, o nível de oxigênio e a concentração de oxigênio, de gás carbônico. Tá? São três tipos de linha diferentes. Tá? Ele relaciona essas três variáveis, né? Temperatura, oxigênio dissolvido e gás carbônico, em relação à profundidade. Tá? Então vamos ver aqui. E aqui nós temos duas linhas aqui que mostra a saturação do nível de oxigênio, que vai de 0 a 60, e a quantidade de CO2 total em miligramas por litro, que vai de 0 a 40. Tá? Então vejam aqui, vamos começar com o oxigênio. Então lá no nível mais profundo, né, ele tem um nível de saturação muito baixo, a concentração baixa. À medida que vamos indo em direção à superfície, né, vai aumentando. Mas aí tem uma faixa aqui que tem um aumento brusco. Né? E chegamos aqui até os quase 30, perdão, na verdade quase 55
da saturação do oxigênio. Tá? E tem a relação da temperatura. Então aqui nós temos nesse ponto aqui do oxigênio, a temperatura é quase 30 graus Celsius. Tá? O CO2 total, né? Então aqui na superfície, tá? Ele tem aqui um pouquinho do 11, 12, e à medida que vamos indo para partes mais profundas do lago, né, a concentração dele vai aumentando. Né? Então, veja que na superfície a concentração de oxigênio é menor, bem menor do que na profundidade. E aqui mostra a temperatura, né, a linha da temperatura aqui do fundo até a superfície. Então, águas com temperaturas mais baixas estão no fundo. Né? Então veja aqui que a gente tem quase praticamente uma curva sigmoide aqui. Né? E aí a temperatura aqui, isso aqui é praticamente um epilímio, o metalímio, né, onde tem essa curvinha aqui. E aqui a temperatura se mantém alta, né, já é o hipolímio. Né? Então, que é praticamente esses 2 metros, 2,5 metros até a superfície. Né? Dá para ver esse padrão aqui. Então, olhe de novo essa imagem, tente interpretar. E caso você tenha dúvida, né, poste lá nos comentários e a gente pode rediscuti-la na próxima aula. Também outro aspecto é o equilíbrio de CO2, né, carbonato e bicarbonato. Né. Em geral, há uma maior concentração de gás carbônico na água do que em relação ao ar, né? E o que poderíamos estimar a partir da chamada lei de Henry, que diz o seguinte, que a concentração é igual ao coeficiente de solubilidade de uma dada temperatura vezes a pressão parcial na atmosfera em condições normais. Tá? Então isso aí, uma breve recapitulação lá da química. Né? A gente não vai fazer exercício nem problema com essa fórmula aí, não precisa ficar decorando fórmula aqui na disciplina. E essa particularidade se explica porque o gás carbônico se encontra no meio aquático e em outras formas químicas além de gás líquido. Né? Então aqui, ó, o gás carbônico, a água em associação com o gás carbônico, né, associa-se e forma o ácido carbônico, né, um ácido leve, que se associa, liberando hidrogênio, o íon carbono, íon carbônico, mais o próton, né? E isso, com essa liberação do próton, tem-se a elevação do pH. Né? Da água. Agora imagina quando você tem muito gás carbônico liberado para a atmosfera, e o que acontece com o pH das águas? Né? Carbono. Então, o carbono orgânico e inorgânico. O que é o carbono orgânico? Detrital, né? Pedata, em pedaços, né? Dissolvido como resultado do metabolismo, né? de aminoácidos, lipídios, carboidratos, compostos nitrogenados. Isso tudo é fonte de carbono, né? E é degradado, é metabolizado, degradado. E nós temos o carbono inorgânico, que é o atmosférico e faz parte do metabolismo dos organismos. Né? Ele está associado aos compostos orgânicos, como o gás, o ácido carbônico, H2CO3, e o HCO3-. Né? E ele é determinado, esse gás carbônico, esse ácido carbônico, ele é determinante no pH da água. Tá? E aí, novamente falando um pouquinho de química, os ânions mais importantes na água, de acordo com a sua abundância, são o CO3-2, o íon carbônico, o SO4-2 e o cloro,
e o NO3, que são menos abundantes. E dentro dos cátions, o Ca2+, é o mais abundante, seguido de Mg+2, sódio e potássio, e um sódio e um potássio. Então, isso aí, esses íons, eles são importantes também na condutividade, né? Sais também são importantes na condutividade dentro da água. E os sais se dissociam. E a condutividade o quê? A capacidade de transmissão elétrica da água entre os polos. E essa propriedade depende fundamentalmente da concentração de ânions e cátions mencionados anteriormente. pH, como a gente já comentou, né? Então, as diferenças verticais nas atividades biológicas, que originam gradientes verticais e mudanças temporais de pH, do potencial de hidrogênio. E os processos que afetam a forma mais importante do potencial de hidrogênio são a fotossíntese, a respiração, a assimilação de nitrogênio. Vamos falar de outro gás dissolvido, né? A gente falou do oxigênio, do gás carbono, o nitrogênio. Né? Fonte natural dele: chuva, material orgânico, inorgânico, de origem alóctone e fixação. Lembrando que é um gás que compõe quase 80% da atmosfera, né? Está presente em várias formas: o nitrato, o nitrito e a amônia. E o oxigênio molecular, o óxido nitroso e o nitrogênio orgânico dissolvido. O hipolímio geralmente é saturado, ele é rico, né, em nitrogênio. Contato com a atmosfera, né? Então esse ciclo aí, breve, né, que mostra aqui o ciclo aqui de nutrientes, né? Então nós temos aqui, né, uma alga, recebe luz, faz a fotossíntese, né? Serve de alimento aqui na cadeia alimentar, para os peixes herbívoros, né? Também se alimenta de comida, e esse peixe vai gerar, né, expelir fezes, detritos orgânicos, parte da alga também vai apodrecer, né, e gera fonte para detrito orgânico, e aí a decomposição do detrito orgânico, né, vai liberar o NH3 e o NH4+, né, o amoníaco e o amônio, que também continuam sendo metabolizados aí por bactérias, que vão liberar, né, o NO3, NO2, o nitrito, que vão ser oxidados reduzidos a nitrato, perdão, e aí eles passam a ser absorvidos, né, eles acabam sendo fonte, né, de nutriente vegetal, né, das algas, né. E aí a gente tem o fechamento aí desse breve ciclo aí do nitrogênio, né, na água, no ambiente límnico. Então, a assimilação do nitrogênio pelos organismos aquáticos, ele pode afetar o pH do lago. Se o amônio é utilizado como fonte de nitrogênio, uma quantidade equivalente de prótons deve ser liberado para manter o equilíbrio das cargas. Em vez disso, quando os nitratos e NO3- são assimilados, uma quantidade de prótons deve ser removida. Entretanto, os efeitos da assimilação do nitrogênio são menos importantes que os do carbono. Tem o potencial de redução, potencial redox, né? E que é isso? Várias transformações químicas e bioquímicas na água são reações redox. Reações nas quais existem transferências de elétrons. E desde que o potencial redox tenha uma forte influência na solubilidade dos elementos, as mudanças sazonais no hipolímio, na interface água de sedimento, têm uma forte influência na disponibilidade dos elementos da coluna d'água. Tá? Então ele vai influenciar nesse aspecto. Novamente, os nutrientes, então, os íons que os organismos requerem para a síntese de estruturas
para o metabolismo. A maioria dos íons requeridos para o crescimento animal e vegetal são fornecidos por meio de rochas e bacias de drenagem. E a maioria desses íons encontra-se disponíveis em maior concentração do que eles são exigidos pelos organismos. E de acordo com as relações de disponibilidade, demanda, o fósforo e o nitrogênio são os nutrientes limitantes do meio aquático. O nitrogênio, então, como foi comentado, constituinte essencial de aminoácido, proteína dos organismos, pode entrar nos lagos mediante precipitação, fixação de nitrogênio atmosférico ou por escoamento superficial subterrâneo. E uma quantidade importante de nitrogênio dos lagos se encontra incorporado nos organismos, que é o caso do nitrogênio orgânico. Porém, também pode se encontrar na forma de nitrogênio de NO2, NO3, N2, NO3, NO2 e reduzido ao NH4. Então aqui nós temos a classificação do nível trófico com base aqui na concentração de nitrogênio. Nós temos as situações oligotrófico, eutrófico e hipereutrófico. E entre 4 a 1.500 microgramas por litro, nós temos uma situação de eutrófico. Abaixo disso é oligotrófico. Então, a maioria dos lagos tem essa concentração de nitrogênio, que vai de 4 a 1.500 microgramas por litro. E o hipereutrófico ele vai de 1.500 a 5.000 microgramas por litro. Então, isso onde ocorre nos lagos contaminados. O fósforo. Então, o fósforo é assimilado pelos organismos como fosfato, PaO4-13, e geralmente 80% do fósforo da coluna d'água está incluída dentro da fração orgânica do fósforo, que é incorporado aos organismos. E a soma de todas as formas de fósforo, inorgânicas e orgânicas, se denomina fósforo total. A entrada de fósforo nos lagos provém fundamentalmente do escoamento superficial ou subterrâneo de uma bacia hidrográfica. Então, aqui de 0 a 5 microgramas por litro de fósforo na água é a situação oligotrófica. De 5 a 100 microgramas por litro é uma situação eutrófica, que ocorre na maioria dos lagos. E acima de 100 até 1.000 é um lago contaminado, com uma elevada concentração de fósforo, em microgramas por litro. Então, o que é o estado trófico que foi comentado? Então, a gente apresentou aí situações de estado trófico com base ora no nitrogênio e ora no fósforo. É a quantidade de nutrientes em um corpo d'água e o nível de atividade biológica resultante. Aqui numa situação oligotrófica, você tem bastante oxigênio, pouco nitrogênio, fósforo e pouco potássio. Então, as águas são cristalinas, pouco nutrientes, poucas águas e bastante oxigênio, muito oxigênio. Então, tem até um peixinho aqui, e aparece aqui o laguinho aqui com um sorriso. Mesotrófico, nós temos aqui a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio já é mais elevada. Então, águas menos claras, mais nutrientes, mais água, menos oxigênio. Pelo tamanho da letra aqui, a gente já tem uma ideia da quantidade de cada elemento. E o eutrófico, pouquíssimo oxigênio, o peixinho está morto de barriga para cima, bastante nitrogênio, bastante fósforo, bastante potássio. Então, águas são turvas, tem um excesso de nutrientes, um excesso de algas e falta oxigênio. Ok. Aqui está a fonte dessa imagem. É de um projeto
Água Minha Linda no Facebook, no pessoal que faz divulgação científica em relação às águas. E por hoje é só, agradeço aí vocês terem assistido o vídeo. Se tiverem dúvida, podem postar nos comentários e até a próxima.